Fala, calculista! Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você vai analisar os esforços nas bases dos pilares treliçados para enviar para o calculista de fundações ou até você mesmo calcular as suas fundações. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o engenheiro Felipe Tourinho e ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas e vender esses projetos. Então, faz um favor para mim, não vai custar absolutamente nada para você. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e comenta qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer reclamação, qualquer sugestão de vídeo que você vai me ajudar demais, tá bom? Muitas vezes surgem dúvidas depois que a gente termina de calcular um projeto, como que a gente vai extrair os esforços para calcular as fundações. Afinal, apesar de termos dois apoios aqui na base do meu pilar, a fundação é uma só. Como que a gente analisa isso? Eu vou te ensinar nesse vídeo agora, tá? Eu tenho aqui o meu galpão, tem 24 metros de vão na minha treliça aqui, ó, para você ver esse vão interior. 24 metros de vão, 48 metros de comprimento, terça de cobertura, todos os travamentos laterais, todos os travamentos da cobertura também, viga de travamento. Tem uma solução muito legal aqui do travamento desses pilares do oitão. Tem as aberturas também, está todo calculado, tá? Tem todas as cargas aqui também, todas as cargas aplicadas diretamente sobre os panos laterais aqui, ó, para que estão onde vão ser as minhas telhas, tanto de fechamento quanto de cobertura. Tem as cargas de peso próprio das telhas, tem sobrecarga de manutenção, tem vento zero e tem vento 90. Tá tudo calculado. Então, depois que você termina de calcular, um aviso, se você quer aprender a calcular um galpão metálico em duas águas totalmente treliçado como esse na prática, sem deixar de lado a teoria, eu te ensino, tá? Tem no primeiro link aqui da descrição, tem um link para você ver tudo que eu ensino nesse curso e eu tenho certeza absoluta que virando a chave da engenharia de como calcular estruturas metálicas, a sua carreira vai dar uma guinada muito interessante. Os próximos anos na estrutura metálica vão ser de muitos projetos e muitas oportunidades para os engenheiros que sabem calcular estruturas metálicas e são especialistas nisso, ok? O que acontece? Muitas vezes, na hora de pegar essas cargas, a gente tem dificuldade porque o próprio programa dá muitas opções para a gente. Então eu cliquei aqui na parte de reações, ele me deu aqui, ó, combinação selecionada, e eu posso vir aqui, selecionar aço dobrado, que é o meu caso, e ele dá um monte de opções aqui, eu não sei o que pegar para analisar. Tem aqui as envoltórias das combinações, envoltória das combinações de tensão sobre o terreno, tem muita coisa, tá? Se você for passar para o calculista de fundações, o que você tem que ter em mente? Vamos pegar o seguinte aqui, ó. Vou pegar aqui uma ferramenta de desenho, e aqui eu vou considerar que a gente tem dois banzos. Vou aumentar aqui para a gente conseguir desenhar legal. Diminuir um pouco, porque ficou grande. A gente tem aqui dois banzos. Chegando. Aqui tem um apoio. E aqui tem um outro apoio, tá? Vamos considerar somente as cargas verticais por enquanto, mas depois você pode considerar da forma que achar melhor, ok? Aqui na esquerda, eu vou ter uma reação vertical para cima, por exemplo, que eu vou chamar de R1. E aqui eu vou ter uma reação vertical para baixo, que eu vou chamar de R2, ok? Nesse caso, a gente vai ter as reações verticais, então eu vou colocar aqui uma reação vertical, que vai ser a soma de R1 mais R2, tá? Essa carga que vai ter que ser considerada na fundação. E você vai ter também um momento fletor resultante. Esse momento fletor resultante que muita gente tem dúvida. Por quê? Porque o momento, quando a gente trabalha com treliças, a gente fala que a gente não considera momentos. Mas como esse pilar estará chegando somente em uma fundação, a gente tem um momento resultante. Como que a gente vai fazer para calcular esse momento? É o seguinte, esse pilar tem uma determinada largura, que eu vou chamar de L, ok? E aqui, L sobre 2 vai ser exatamente o meio desse meu pilar, ok? E você sabe muito bem
E aí eu vou dividir aqui, ó, e você sabe muito bem que força vezes distância é igual a momento, correto? Então aqui você vai ter L sobre 2 e aqui você vai ter L sobre 2. Se nós fizermos a soma dos momentos fletores em relação a esse meu ponto no meio do meu pilar, a gente vai ter uma soma gerada pelos binários, que são as forças R1 e R2 vezes essa distância. Concorda? Então, o ponto da esquerda vezes essa distância L2 tem um momento. Então, a gente tem R1 vezes L sobre 2, ou seja, força vezes distância é um momento fletor. E aí a gente vai ver que esse momento fletor de R1 em relação a esse ponto aqui do centro, ele está tendendo a girar assim, ok? Então está no sentido anti-horário, ok? Só que o R2 também vai estar no sentido anti-horário, porque ele vai estar causando um giro assim. Ou seja, esse momento fletor vai ser a soma também de R2 vezes L sobre 2. Ok? Então, esse momento fletor aqui, a gente pode falar que vai ser, abre parênteses, R1 mais R2 vezes L sobre 2. Ou seja, agora você não vai somente passar as cargas verticais, como você vai passar também o momento fletor resultante nesse seu pilar. Isso funciona se você for calcular também as suas fundações, ok? Você vai considerar essas cargas aqui. Não esqueça de considerar as cargas horizontais, só que as cargas horizontais basta você somar também. Aqui nas cargas verticais, tome cuidado, porque normalmente R1 não vai estar no mesmo sentido que R2. Quer dizer, vai estar na mesma direção, só que sentidos opostos, ou seja, um vai ser para cima e um vai ser para baixo. Não é sempre, mas em muitos casos isso vai acontecer, tá bom? Tome cuidado com isso e tenha isso. E tenha noção que é assim que você calcula, tá? Outra coisa, como que você pode pegar essas cargas para passar para o calculista de fundações de forma direta? O que você vai fazer? Depois que você calculou a sua obra, que é o nosso caso, a nossa obra já está toda calculada, toda verificada, toda otimizada. Inclusive, eu ensino aqui no curso como que você otimiza essa estrutura. O que você vai fazer é o seguinte, você vai chegar aqui no menu Ferramentas, Listagem de elementos selecionados e você vai pegar os nós que você quer pegar essas reações. Nesse caso, eu vou pegar desse pilar aqui apenas, ok? Se você quiser pegar de todos, faça, mas primeiro aprenda o passo a passo que eu vou te ensinar, tá bom? Cliquei com o botão direito e ele vai abrir para mim essa opção de relatórios. Nesse caso, eu vou pegar somente as reações. E aí eu vou tirar tudo de seleção, vou pegar aqui, ó, resultados, nos nós que eu selecionei, quero pegar as reações. E aí você vai falar assim, Felipe, agora eu pego hipóteses, combinações ou envoltórias? Vamos lá. Quando você passa para um engenheiro de fundações, lembra as combinações de estado limite último que a gente tem que fazer para dimensionar a estrutura metálica? Para a fundação também existe isso. Só que a fundação usa combinações que não necessariamente são as mesmas das estruturas metálicas. Então, passe para o calculista de fundações apenas as cargas características e ele faz as combinações que ele achar necessário. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar apenas essa parte de hipótese. Tá? Vou clicar em aceitar e ele vai gerar um relatório para mim. Ele pegou aqui, ó, as cargas somente do que eu apliquei na minha estrutura. Tá? Somente as reações. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para o meu calculista de fundações uma tabela em Excel para ele conseguir manipular todas as minhas reações para ele fazer a melhor fundação possível para a nossa estrutura. Então eu vou clicar em exportar e vou exportar em DocX. Tá? Vou exportar em DocX e vou colocar aqui, ó, relatório galpão. E vou clicar em aceitar. Nesse momento ele já terminou a exportação. Eu vou abrir aqui o meu Word. Vou abrir o Word e vou abrir esse arquivo que eu acabei de extrair, que é o relatório do galpão. Trouxe para cá para você também conseguir visualizar e eu vou te dar uma dica incrível que quase ninguém sabe e quando você não faz isso, o pessoal tem muita dificuldade. Você não acabou de extrair para o Word?
Veja que normalmente o seu Excel ele não tem o divisor como sendo o ponto, e sim a vírgula. Tá? Como o meu caso, o meu divisor de decimais é a vírgula e o CIP extrai como ponto, eu vou chegar ainda no Word, não vou fazer isso no Excel, porque no Excel vai dar um errinho que nem todo vai funcionar. Eu vou selecionar aqui somente os meus valores, tá? Não vou selecionar os nomes, vou selecionar somente os valores. Vou usar o atalho Ctrl U e ele vai abrir essa janela. Substituir, localizar os pontos e substituir por vírgulas. E vou clicar aqui em substituir tudo. Substituir, fizemos 84 substituições. Deseja pesquisar restante do documento? Não, eu quero substituir somente o ponto por vírgula nos números, ok? Então, não. Ótimo, fiz isso. Agora eu vou clicar aqui nessa opção. Vou apertar o Ctrl C para copiar a minha tabela e vou abrir o Excel. Abri o Excel, abri uma janela nova, um arquivo novo e dei um Ctrl V. Pronto. Já temos uma tabela totalmente pronta para a gente conseguir passar para o calculista de fundações de uma forma que ele consiga manipular da melhor forma possível. Tá? Vou dar um zoom aqui para você conseguir visualizar comigo e agora ele pode fazer a combinação que ele quiser a partir das cargas, das reações de apoio características, porque essa é a melhor forma para ele otimizar as fundações, já que você está calculando a estrutura metálica e ele vai calcular as fundações. Tudo bem? É assim que eu faço, é assim que se faz da forma correta. Você não vai passar as envoltórias, porque as combinações que a envoltória vai te dar não são necessariamente as combinações que a envoltória de fundações precisa. Isso o engenheiro calculista de fundações deve resolver. Tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem os links aqui na descrição. Curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal, porque não custa absolutamente nada para você e me ajuda demais com isso. Tudo bem? Então, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.